Salve, salve, é você ligado aqui no canal da Rolling Stone Brasil. Eu me chamo Cadu Soares e hoje a gente tá aqui com um dos artistas mais badalados do trap atual, Rio The Runner. Muito obrigado pelo seu tempo. Yo, tamo aí, Rolling Stone, brotamo. Eu ia chamar você de promessa nessa abertura, mas acho que nem é mais promessa, já tá consolidado já. Obrigado, cê é louco, você já fortificou agora mais ainda. E pra você de casa que não tá ligado, o Rio acabou de lançar um álbum, a sequência de outro álbum que ele tinha lançado não faz muito tempo também, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Queria saber como tá sendo esse pós-lançamento aí, vai completar um mês do álbum. Na verdade é uma mixtape, né? Tá. Acho que muita pessoa vê como álbum mesmo, mas eu também também. Corta aí. Não, pode falar, tem Mano, eu tô gostando muito. Eu acho que com Adulto Ideal 1 eu não tava tão feliz ainda, eu acho, tipo, porque tiveram muitas músicas que não saíram e aí e umas guias e umas ideias ainda que eu não tinha feito, porque eu precisava entregar ali aquelas faixas, pá. E aí eu falei, não, eu vou entregar essas faixas aqui, mas eu vou lançar, já tava na mente que eu ia lançar um volume 2. Entendi. E aí lançar, tipo, o lado B do Adulto Ideal, assim, que as faixas que estavam faltando, as ideias que eu tive que eu não que eu não tinha, tipo, realmente feito e posto pra frente. Então o resultado hoje, mano, eu tô gostando muito dos shows, tá ligado? Tipo, o streaming tá bom, tá com 40 milhões, tipo, já pegou, o novo já pegou 10 milhões, tá ligado? O anterior tinha 30, esse já pegou 10, que eu juntei, né? Pra ficar uma coisa só. O stream tá bom, mas eu tô mais feliz com os shows, tá ligado? Tipo, com a repercussão das músicas no show, assim. Entendi. Tô gostando bastante, tá ligado? E eu nunca lancei um álbum, uma pergunta que eu sempre faço pra todo artista que vem aqui. Depois que o álbum é lançado, é mais um sentimento de alívio, de ansiedade, como é que é? Mano, é tudo, porque você fica aliviado que você acabou o trabalho, entregou. Tá. Mas você fica meio assim ansioso pra ver como que vai repercutir, como que vai ser daqui um mês, daqui 3 meses, tipo, como vai ser na rua. Tá. Quando eu vou pôr as músicas no show. Por isso que eu gostei, porque eu já coloquei várias e nem fiquei esperando, ai mano, vou pôr. Entendi. Aí já pus 4, 5 faixas do bagulho. E geralmente eu não fazia isso, tipo, eu esperava uns 3 meses, 6 meses pra trocar o setlist, adicionava 1 ou 2. Tá, é ligado? com calma. É. Entendi. E você chegou a descrever isso como irmãs. O irmão mais velho e o irmão mais novo. O que o irmão mais velho tem de diferente que o irmão mais novo? O que ele sabe que o irmão mais novo não sabe? O mais velho, ele é mais melódico, assim, tá ligado? Eu acho que eu tô mais introspectivo em algumas faixas, assim, na maioria das faixas, tá ligado? Tô mais, tipo, mais fechado, eu acho que é mais melancólico, assim, tá ligado? Entendi. E o volume 2 eu acho que eu tô rimando mais, eu acho que eu tava mais na brisa de ser rapper, assim, de rimar mesmo, de falar os bagulho da hora que eu queria, tá ligado? E o volume 1 foi descrito como um diário de amadurecimento, justamente o que a gente tava falando. O volume 2 muda o foco pra pressão e permanência. Como que essa virada aconteceu na prática na sua vida? Mano, eu comecei a fazer o volume 1, eu tinha feito 21 anos, tá ligado? Aí eu comecei a morar sozinho também, tá ligado? Quando eu fiz o volume 1. Morando sozinho, mano, é mais difícil do que parece, tá ligado? Eu falei, dá pra ter ficado na casa da minha mãe, com a minha mãe ajudando. Mas tipo assim, foi uma fase, foi difícil, tá ligado? Alguns bagulho, mas não nada suave, é porque você vai acostumando, então você fica mais sozinho, tá ligado? Você começa a fumar mais, enfim, começa a sair mais, começa, tá ligado? Se virar mais, por mais que eu ainda tinha o maior apoio da minha família, tá ligado? Eu percebi isso. Eu acho que esse 1 ano do primeiro volume foi isso. E o segundo volume, o volume 2, é tipo, depois que eu aprendi isso, que eu bati as cabeças, agora eu sei das paradas. Eu acho que o volume 2 sabe mais, é mais... Sim. É tipo, ele é o mais novo, né? Tem menos tempo, mas pique ele sabe mais. Tá. Ele sabe mais. E você falou que quando você lançou o volume 1, você já tinha mais ou menos a ideia de lançar o volume 2. As faixas já estavam prontas, você fez elas depois de lançar? Como que foi isso? Eu acho que tinha umas 4 faixas já do volume 2. Aí saíram 12 no volume 2, então fiz mais 8. Fiz várias, né? Mas eu escolhi 8. Sim, perfeito. E é muito difícil escolher uma faixa, deixar algumas de fora? Viado. É difícil, mano. Eu deixei algumas faixas de fora que vários amigos gostavam. Mas por algum motivo assim você acaba, tipo... Sim, minha intuição. É, tipo isso. Entendi.
E você disse que no volume 2 você tá mais próximo de quem você era antes. O que você tinha perdido no meio desse caminho e o que você voltou a encontrar agora? Mano, eu acho que eu não sei se eu perdi algo no caminho, mas eu achava que eu sabia algo Tá. e aí eu não sabia. Tipo, eu não Entendi. perdi nada, tá ligado? Mas eu descobri. E quando você vai descobrindo algumas coisas, até você entender algumas coisas, é mais complicado. Tipo assim, tipo, você não aceita alguns bagulho, ou você não sabe lidar, enfim, Aham. tá ligado? Acho que é isso. Tô ligado. E a narrativa do volume 2 se organiza em 3 eixos: a maturidade, a ambição e o perigo. Como que Essa- esses 3 convivem dentro de você ao mesmo tempo? Mano, pergunta difícil, hein? Puta que pariu, acho que um leva o outro, um é a gasolina do outro, assim, tá ligado? O medo, a ambição, tá ligado? Tudo tá interligado. Tá Tudo é uma parede de diferença, assim, tá ligado? Sim, entendi. E pra aquecer o pessoal, pra dar um spoilerzinho, você lançou um teaser com Ice Blue. Queria saber como que foi essa ideia, como que surgiu, como que foi gravar lá. Mano, foi foda. Pra mim foi uma experiência, assim, tipo, que eu não tava esperando, na verdade. Foi, tipo assim, de um mês pro outro. Tava com essa ideia de fazer um teaser, um trailer, pensando o que que eu faço. E eu falei, caralho, mano, o Blue, ele trampa na GR6, eu sou da GR6, talvez eu consiga. Tipo, cara, eu queria alguém zica pra... Eu tinha ideia, eu falei, cara, quem eu vou pôr pra falar? Aham, Aí eu pensei no Blue, ele topou na hora. legal. Cara, já conheci o trampo, pá. Mano, você é louco, eu não esperava esse ano assim, tipo, o Blue, mano, caralho, o Blue escutava Racionais minha infância inteira. E o Blue, tá ligado? Dá essa, tipo assim, mano, dá essa benção assim, você é louco, Sim. mano. Fiquei mal feliz, foi um bagulho até hoje eu fico meio tipo, caralho. E ele te ensinou alguma coisa na gravação? O que que você aprendeu com ele ali, fora da música? Na gravação, mano. A gente trocou várias ideias, a gente se trombou umas 2, 3 vezes antes, tá ligado? Pra trocar ideia, pra ver, pra passar a visão pra ele. Viado, ele falou várias histórias do Racionais. Cara, Vários deve ter muitas. bagulho. Nossa, mano, história infinita ali, tá ligado? Se nós ficasse ali 5 horas, ele ia ter 5 horas de Tá, história pra contar. imagina, e muito mais. Muito mais, cê é louco. Aham. Mas agora, quero mudar o assunto. Queria falar das faixas. Qual que tá sendo a sua faixa favorita no momento? Mano, eu até fiz um pingente pra ela. Da hora. Munha, minha faixa favorita. Eu acho que ela é uma das faixas que eu não enjoei, assim. Tipo, é normal porque você enjoar do seu próprio projeto, porque você fez várias vezes, né? Você ouviu 1 bilhão de vezes. Aham. Mas Munha, mano, não enjoei. Acho que Munha, Trends, Vícios são as top pra mim, assim. Aham. Pô, perfeito. Eu acho que Pressão. E você já matou minha próxima pergunta, que era justamente um ranking das faixas das suas favoritas. Então vamos falar dos feats agora, tem muita rapaziada aqui. Como que você escolhe quem entra e quem fica de fora, quem fica pra uma próxima? Mano, é intuição, eu acho. Intuição, tipo assim. Intuição, momento. É várias coisas, tá ligado? Eu acho Uhum. que. Acho que o que conta mais é o momento, assim. Tipo, Perfeito. quem que eu tô brisando mais de ouvir, tá ligado? Entendi. Quem vai também agregar, quem que eu vou conseguir agregar também, fazer uma conexão diferente também. Sim. Quando você quer buscar um bagulho diferente, um bagulho novo, fora da curva também, tá ligado? Porque é vários motivos, é o contexto, assim. Desse projeto, esse projeto eu quis fazer feat só com meus amigos. Quem Aham. fosse amigo meu, mesmo, que eu tenho uma relação que eu gosto mesmo, que Sim, intimidade. não fui fazer um bagulho com alguém que, tá ligado? Que eu não, só por fazer. Era quem eu tenho várias faixas, tá ligado? Foi fácil. Sim. Tipo, MT, TZ, Zlatan, Cassim e o PHL, eu acho que são esses 5 feats. Aham. Mano, só parceiro. Só Sim. irmão que eu considero assim, que eu vejo que é uma pessoa boa também. Tipo, não que as outras pessoas não sejam boas, mas quem eu tenho uma relação assim, tá ligado? Sim, total. E agora falando do álbum, da mixtape inteira, juntando os dois, elas são um marco na sua carreira. Imagino que na sua vida, você já imaginaria o tamanho que elas alcançariam? Era uma parada que você sabia antes, um Mano, pouco de intuição? Então, eu meio que fui, mano, empurrando assim até o bagulho, porque eu lancei o bagulho e no começo eu senti que não foi tão, tipo, não é que não foi tão bem aceito, mas eu acho que o trap tava passando por um momento meio estranho, tá ligado? Então acho que eu não via ninguém batendo nada. O meu bateu bem, só que tipo, eu falei, caralho, mano, os outros projetos eu acho que, porra, tal projeto pegou um debut, o outro foi muito mais impactante, tá ligado? E esse aqui não senti igual ao outro, então eu fui construindo. Então, mano, foi um desafio pra mim, foi tipo, realmente, mano, foi como
quando eu comecei a morar sozinho, tá Aham. ligado? Tipo assim, caralho, o que eu vou fazer? Entendi. Então, tentava levar o projeto mais pra rua, então comecei a fazer mais show e evento meu. Nunca tinha feito, então abri essa porta. Hoje eu faço vários eventos meus, tá ligado? Aham. Vários shows meus, tá ligado? Então, caralho, eu preciso melhorar meu show então, mano. Caralho, eu vou fazer um bagulho no palco. Aí fiz os 2 infláveis, tá ligado? Sim. Depois todo mundo começou a fazer inflável. Nada. Aqui, né? Foi o Não que o pai pioneiro. fez nada. Não. Mas tipo assim, suave. Aí comecei a abrir, a tentar ir em várias portas, tá ligado? Sim. Porque eu vi que precisava, que eu vi que tá um momento de, mano. Porque antes, mano, tá em 3 anos de carreira, não que. É que aconteceu os bagulho, aconteceu muito rápido, então eu lançava os bagulho e o bagulho batia muito, tá ligado? No aham. começo, assim. Então o projeto batia muito, o outro batia muito, o feat batia muito. Nem divulgava, nem usava Instagram, Sim, não- entendi. tá ligado? Usava só pra lançar, postar uma vez. Aí falei, caralho, mas acho que agora eu vou ter que, mano, fazer o trabalho de formiguinha mesmo. Trabalho de formiguinha agora, divulgar todo dia, postar. Sim, Tá entendi. ligado? Tipo, e o bagulho deu certo. Eu acho que agora as pessoas ouviram e chegaram em mais pessoas, tá ligado? Tem algumas faixas já que eu acho que da hora, tá ligado? Tanto do volume 1 quanto do volume 2, que já, Aham, tá ligado? entendi. Já tem seu lugar ali. Da Total. hora. E voltando no tempo, você começou a produzir beat com 13 anos. Sim. Tem alguma coisa do você, produtor de 13 anos, que ainda aparece nas suas faixas agora com 22? Mano, hoje em dia eu acho que eu parei de produzir tanto, mas eu produzo as minhas faixas, as minhas próprias faixas, tá ligado? Então, Aham, o que eu faço muito hoje é samplear, tá ligado? Na Tá. verdade, antigamente eu pegava o loop, ia lá e fazia a bateria em cima. Só que eu fui me aprofundando e eu, porra, deixa o produtor fazer a bateria, papo reto, depois eu só dou um tapinha no que eu quero, tiro, mexo um bagulho outro. Mas eu gosto muito de samplear, tá ligado? Sim. Então até hoje eu tô sampleando assim algumas paradas, tá ligado? Sim, Quando eu vou total. sou o produtor, eu sampleo, picoto junto com ele, tá ligado? Sim. Algumas faixas, outras faixas eu mexo na bateria. Eu vou muito do que eu tô sentindo assim, tá ligado? Legal. Mas eu sempre mexo no beat de todas as minhas faixas, eu Legal. sempre mexo no beat, tá? Legal. E falando dos shows agora, queria saber como que é traduzir todo esse conceito do adulto ideal para um show e o que todas essas apresentações te ensinaram. Mano, viado, eu acho que ensinaram muita coisa. Eu acho que ensinaram muita coisa, tá ligado? O palco, assim, é um lugar muito doido, assim, mano. Quando eu comecei, eu acho que eu estourei, assim, pá, comecei a fazer show, pá, ter essa vida. Aí eu tava indo meio num automático, tipo, eu acostumei com os palcos lotados, com os bagulho da hora. Só que aí eu fui ficando mais velho, tá ligado? Adulto ideal, pá, foi amadurecendo, ficando adulto. Aí eu comecei a, tipo, eu comecei a ver como o meu fã agia, tá ligado? Tipo assim, como o fã ficava muito doido, assim, quando me via. E antes eu, tipo, dava risada, achava, sabe, tava muito neutão, tipo, por causa que eu acho que foi a forma que eu escolhi pra lidar com as paradas. Muito Sim, doido, assim, tipo, entendi. alguém que você era fã te mandar uma mensagem, Tá. tá Isso ligado? não tem Algum preço. bagulho muito doido acontecendo assim. Então eu fiquei indo no automático, tipo, não que eu não ligava, mas tipo, eu não. Tipo, é de boa, pá, da cara Tá. e da hora, mas agora eu tô começando a aproveitar mais e ver, tipo, muito por causa da minha equipe, tá ligado? Acho que eu amadureci, enfim. Perfeito. Tô começando a ver os palcos, eu acho, atualmente, depois desse tempo todo, me fez ver, porque você vê ao vivo. Sim. Pela internet, você vê um número, suave. Agora ao vivo, É a parada real tipo, mesmo. eu já vi antes, mas eu tava nesse bagulho, tipo, às vezes tava muita coisa pra pensar, muita coisa, tá ligado? Sim. Aí quando eu comecei a amadurecer, eu comecei a lidar melhor, a observar mais, aí eu falei, caralho, mano, que loucura é essa? É porque passou 3 anos, né? Eu acho que, tipo, Tá. 3 anos, 3 meses é o tempo que você pensa assim, tipo, tá ligado? Sim. 5 anos, você fala, caralho, mano, aí você começa a cair a ficha realmente das coisas, tá ligado? Aham. E já chegando aqui pra fechar, tem mais 3 perguntas. Eu queria saber hoje, com essa carreira que explodiu do dia pra noite, digamos assim, qual Ok. que é o seu maior sonho na música hoje? É ganhar um prêmio, é fazer um feat, cantar em algum festival, qual que é? Viado, é difícil essa pergunta, mano, porque eu achava que meu maior sonho era, tipo, ser quem eu sou hoje, tá ligado? Tá. Então eu já realizei meu maior sonho, só que aí você cria outros sonhos. Eu nem sei o que eu tô procurando ainda, na verdade é uma boa pergunta, viado. Eu quero lançar mais projetos, não vou parar, tá ligado? Eu ainda tenho 22 anos, ou seja, mano, tipo assim, sei lá, Matuei, o Felipe Rett, o Matuei tem 30 e pouco, o Rett tem, sei lá, 30, 39 ou quase 40, não sei. E os caras estão aí, tá ligado?
Uhum. Eu fico pensando, caralho, será que eu vou ter mais 20 anos de rap? Você é louco? É um bagulho a se pensar. Eu não pensei ainda sobre isso, tipo, mas eu quero lançar meus bagulho sem parar. Tá bom, Tá tá ligado? ótimo. Essa é a minha ideia até agora que eu pensei, mano. Lançar as coisas sem parar, o que eu estiver gostando, eu vou lançar. Tá ótimo. E além disso, eu sei que ainda é muito cedo pra perguntar, mas a gente pode esperar um Adulto Ideal volume 3? Não, Não? não. Fechou. Já, eu acho que eu fechei o bagulho, já anota, agora podem esperar coisas novas, tá ligado? Legal. Mas eu ainda vou ficar um tempo adulto ideal, vou Sim. fazer todos os shows esse ano inteiro ainda, Perfeito. tá ligado? Mas E pra Adulto fechar Ideal, de fechou. uma vez por todas, se você tivesse que resumir o que é ser um adulto ideal em 3 palavras, quais elas seriam? seja você mesmo. Resolveu? Rapaziadinha, muito obrigado aí, geral que viu o Rolling Stone, entendeu? Muito obrigado pelo convite, meu irmão. Tamo Tamo junto. junto. Adulto Ideal saiu, volume 2. Ouçam, vão nos meus shows. Quero ir pro Brasil inteiro, fora do país também. O bagulho vai ser louco esse ano aqui, tem muita coisa pra acontecer ainda. Podem esperar futuros projetos esse ano ainda. Let's go, vambora. Fechou. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Tem um monte de vídeo no canal da Rolling Stone, é só você assistir. Let's go, let's go. Falou.